e dando uma retomada no que a gente tinha passado antes. E vou passar aqui, vou projetar aqui para vocês as perguntas e a gente vai respondendo todo mundo junto aqui, e tirando as dúvidas também para a gente saber o que cada um achou dos exercícios em si. São todos exercícios de vestibular mesmo, né? Coloquei questões do Enem, questões da UERJ, principalmente, quase todos, só tem uma questão da ETEC em São Paulo, que a última, inclusive, foi com um erro. Não sei se vocês repararam, eu vi que o pessoal estava lá num debate no grupo sobre isso. Eu esqueci de colocar o enunciado da questão, mas a gente responde ela junto aqui hoje. Enfim, quem está chegando agora, a mesma coisa de toda semana, coloca o nome no chat ou lá no grupo do WhatsApp para a gente fazer a chamada e vamos dar início à aula de hoje. A primeira questão era uma questão que eu acho que é simples, né? Mas é uma questão que é simples, mas tem opções ali e algumas respostas ali que são colocadas justamente para confundir, né? Porque elas são parte da mesma coisa, mas que a pergunta em si está perguntando, tá questionando uma coisa bem específica. Enfim, a primeira pergunta é: as linhas imaginárias que têm como função localizar qualquer ponto da superfície terrestre, dá seu nome de, e tem 5 opções, todas elas têm conexão uma com as outras, mas as linhas imaginárias têm um nome específico, né? E, bom, eu queria saber o que vocês colocaram aí. Vou perguntar aqui para todo mundo. Se ninguém responder, eu vou escolher um aí para responder. Fazer aquela coisa de... Eu coloquei latitude e longitude. Beleza. O que Eu mais? O coloquei que a vocês acham aí? cartografia. A, cartografia? Eu coloquei Beleza. coordenadas geográficas. E André? Eu coloquei projeções cartográficas. Caramba, ninguém colocou a mesma Todo coisa aqui, mundo então. na discordância total. Eu coloquei Quem colocou também. cartografia? Latitude e longitude. Latitude e longitude? Quem colocou Isso. cartografia? Por que colocou cartografia? Foi chute? Ou tem algum porquê? Acho que foi o Rafael que falou que colocou cartografia? Foi um pouco de chute e um pouco, não sei, pensando nas linhas imaginárias, aí, tipo, mapa, como faz o mapa e tal. Eu falei, acho que é a cartografia. Também tem a ver com foi a primeira matéria que a gente estudou também. Uhum. Beleza. Quem colocou projeções cartográficas? Colocou por quê? Eu realmente segui essa mesma linha de raciocínio, né? Foi a matéria que a gente estudou sobre cartografia. Só que agora pensando, eu estava falando mais específico das linhas imaginárias, né? A cartografia remete a tudo, a todo o mapa. Então não pensei direito. Quem colocou coordenadas geográficas? Acho que só Nádia colocou, né? Foi Mais eu alguém colocou mesma. coordenadas? Eu mesma que coloquei coordenadas geográficas. Nayara Tem gente no disse chat também que falando que colocou C. C. Mas colocou por quê? Por que vocês acham que é coordenadas geográficas? Também foi chute? Foi por algum motivo específico? Não, eu lia alguma coisa sobre isso, aí vinha falando que as linhas imaginárias também coordenadas geográficas, aí eu falei, pô, é isso. Aí tem um ponto, temos um ponto. Alguém colocou D? Acho que ninguém colocou D, né? Ninguém falou sobre a D. Eu nem falei de linhas astronômicas, então. E quem colocou latitude e longitude? Eu coloquei latitude e longitude porque são as linhas que a gente utiliza para poder encontrar um ponto específico no mapa, né? Porque no enunciado ele diz assim:
É função localizar qualquer ponto do mapa. Então, se eu quiser saber um ponto específico do mapa, eu preciso saber exatamente qual é a latitude e longitude desse ponto. Tá, uma boa explicação. Deixa eu só parar de projetar isso aqui para colocar uma outra projeção. Explicando um pouco as opções em si, né? Quem colocou cartografia era um bom chute, mas é um chute incorreto, porque cartografia, isso aqui, quem usou a aula de revisão para dar uma estudada para essa questão, iria ver que cartografia é tudo. Cartografia é o nome de uma técnica, como está aqui, que busca representar graficamente a superfície da Terra. Ela é bem ampla. Então, ela fala de várias coisas, né? Cartografia pode ser projetar um mapa, cartografia pode ser o mapa em si, é uma técnica, né? E ela foi sendo aprimorada com o tempo. Então, não é cartografia por isso. Projeções cartográficas. Quem colocou projeções cartográficas, que é a opção B? As projeções cartográficas são essas coisas aqui que eu também passei lá naquela aula, lá bem lá no início, que são as formas que a gente projeta a superfície da Terra, né, num plano. Né? Aqui eu coloquei algumas opções, tem a projeção cilíndrica, a cônica, a plana ou azimutal. Também coloquei mais algumas aqui, Mercator, Petter, Robson, né? Ela não diz diretamente sobre as linhas imaginárias. Ela diz sobre a projeção em si, a forma como a gente projeta. Você vê que dentro da projeção tem as linhas imaginárias, mas não são as linhas imaginárias em si, né? Aí vamos lá, o que são as coordenadas geográficas? Eu copiei literalmente o slide que eu usei na aula do dia para a gente lembrar exatamente a forma até que eu falei. E tá bem no início. Com o desejo de localizar pontos na superfície terrestre, o homem desenvolveu as linhas imaginárias baseadas num sistema cartesiano, né? X e Y, onde um ponto localizado ao cruzarmos as coordenadas do eixo X com as coordenadas do eixo Y, né? E aí, em cartografia, as linhas horizontais são os paralelos, que dão as coordenadas de latitude de um ponto, e as linhas verticais, que são os meridianos, é a longitude. Por isso que eu falei que essa é um pouco pegadinha, porque tá tudo meio que conectado uma coisa com a outra. As coordenadas geográficas são parte da cartografia. As projeções cartográficas também são parte da cartografia. As coordenadas geográficas estão dentro das projeções cartográficas, que são as linhas imaginárias. E a latitude e a longitude estão dentro das coordenadas geográficas, são parte das coordenadas geográficas, mas as linhas imaginárias em si, genericamente, se chama coordenadas geográficas. A gente não está falando em específico do meridiano e dos paralelos, que são latitude e longitude. Então, quem respondeu letra C está correto. São as coordenadas geográficas. Arrasou! Boa! Vamos voltar para... Eu voltei nessa aula e eu li isso, que eram coordenadas geográficas. Eu falei, é essa. Vamos voltar para a questão. Essa aqui é uma questão da UERJ, se não me engano, do ano de 2014. Não, de 2015. Foi logo depois da Copa do Mundo, inclusive, por causa disso. Essa não sei se eu acertei, não. E eu calculei, Essa daí também gerou dúvida. Pra cá, né, Renan? Nossa, para mim foi terrível. Teve uma pessoa que estava com dificuldade para ver a imagem, mas alguém já viu lá no grupo. Foi você mesmo, né, André? Foi. Conseguiu depois se localizar? Consegui localizar, mas mesmo assim, nossa, não sei se eu acertei, não. Teve dificuldade. Tive bastante dificuldade, nossa. Se Mas colocar quando eu abri em formato de Word, ficou ótimo para ver. Pois é. Talvez sei lá, pelo celular. Talvez eu acho que abri mesmo. pelo... Não, eu fui pelo notebook mesmo, mas eu abri pelos documentos.
É, documento. Eu abri em PDF, né? No caso, eu não uso nenhum programa, ele abre no meu navegador mesmo, só que aí eu dei um belo zoom, assim, para eu conseguir ver direitinho. Então vamos lá na questão. Observe a imagem abaixo e responda. Aí temos um mapa aqui, depois a gente volta nele. A partida final da Copa do Mundo de 2014 aconteceu no dia 13 de julho, às 16 horas, na cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro que está no horário de Brasília, beleza. Considerando o horário de verão em Berlim, a gente está considerando aqui, a final foi Alemanha e Argentina, tudo mais, né? 7-1, blá, blá, blá. E lá na Alemanha o pessoal estava assistindo esse jogo a que horas? Mas estava em horário de verão em Berlim, considerando isso. Tá? No hemisfério norte, lá tinha horário de verão, adianta 1 hora. Os telespectadores alemães assistiram ao apito inicial do juiz às 11 horas, 12 horas, 19 horas, 20 horas ou 21 horas. Daí a gente vai voltar no mapa aqui. Vou até tirar um pouco do zoom para ver se fica mais simples. Para a gente tentar decifrar essa questão. Lembrando que aqui no Rio, que também pode ser horário de Brasília, tá? São 4 horas da tarde. Lembre que quando eu passei essa aula de fuso horário, você tem que sempre levar em consideração, né, a réguinha que está aqui em cima, né, para contar. A gente não conta literalmente, né, os, os meridianos, né? Porque às vezes os meridianos não são levados em consideração. Os países manipulam os meridianos ao seu bel prazer. Nesse caso aqui está até no literal. Mas a gente tem que levar em consideração mais aqui o fator que está aqui em cima, né? Que é a régua. O horário de Brasília aqui, ó, tá bem marcado. E eu falei bastante disso também na nossa aula. A gente está no fuso -3, comparado ao meridiano de Greenwich, né? Que está aqui no fuso 0. Berlim está tecnicamente aqui nesse fuso +1. Vocês conseguem identificar aqui, ó. Tanto que eles deixaram até um pouco mais demarcado aqui para facilitar esse fuso +1, comparado a Greenwich. Se a gente fosse calcular isso somente pelo horário convencional de Berlim, né, a gente aumentaria 4 horas, né, pela soma. -3 para o lado de lá, para aqui, para o nosso horário, e +1 para Berlim, tem 4 horas. Mas a gente está considerando que Berlim está tá em horário de verão, então está com 1 hora a mais, né? Então, pelo cálculo... Poderia ser a letra E, professor? 21 horas? Isso, exatamente. Porque soma-se 5 horas. Se está em 16 horas, né, o horário do jogo lá em Berlim era 21 horas. Foi difícil essa para vocês por causa dos meridianos ou porque é sempre muito difícil calcular, né? Você tem que saber exatamente onde está ali, mas... Para mim foi porque eu não sabia calcular. Sabe que para mim não foi. Eu errei porque eu fiz isso. a lógica inversa. Eu fiz 3, aí andei e somei +1 porque estava no horário de verão. Aí eu consegui também. Letra E. Ó. Macetinho. Renan, o que você ia falar? Eu errei porque eu usei a lógica inversa, né? Em vez de aumentar as horas, eu diminuí. Então você chutou o quê? 11? Chutei 11 horas. Então. A gente tem que sempre lembrar que aqui é aquela... A lógica da matemática quando está negativo e soma, papapá. Porque o horário só vai diminuir, por exemplo, 11 horas aqui, se a gente considerar que aqui era 16 horas no horário de Brasília, devia ser 11 horas, sei lá, aqui 15, 14, 13, 12, 11. Era 11 horas, sei lá, na Cidade do México. E aqui no fuso -7, né? Sempre
a leste, não, a oeste, o horário ele vai diminuir, né? Tem que lembrar da linha internacional de data, lembrar que sempre a esquerda aqui, digamos, nessa projeção, vai estar sempre diminuindo, enquanto sempre mais a direita está aumentando. Aí a gente sempre tem que pensar, sei lá, o macete é sempre pensar, sempre quando tiver para lá, para Tóquio, para o Oriente, vai estar aumentando, né? Tem sempre mais horas, e quando tiver para oeste, nessa projeção aqui, vai estar... Oeste não, né? Leste. Nessa projeção vai estar diminuindo. Até que eu usei a lógica do leste-oeste, só que eu usei de uma forma invertida. Agora que eu parei pra pensar, estava completamente errado mesmo. Porque se eu tivesse usado a lógica da forma correta, eu teria acertado. Sim, o número de horas não estava errado. Você calculou, no caso. Ficou Professor, compreensível? sim. Oi. Eu entrei um pouquinho atrasada. A número 1 ficou como? A número 1 é letra C, coordenadas geográficas. E aí, Renan? Você tinha respondido, não foi? Você tinha respondido C também, né? Eu pulei depois. Aí fiquei em dúvida. Tá tranquilo. Beleza. Não, eu expliquei que é coordenadas geográficas porque não é cartografia, porque cartografia é tudo, né? Projeção cartográfica diz respeito ao tipo de projeção, se é plana, cilíndrica, azimutal. Latitude e longitude é parte das coordenadas geográficas. Então, as linhas imaginárias em si são as coordenadas geográficas. Na verdade, foi mais o enunciado, professor. Por isso que a gente se enrolou um pouquinho, mas tá tranquilo. Enunciados vem mais para confundir, às vezes, do que para facilitar. É a interpretação, Foi né? bem confundível mesmo. Vamos para a terceira. Também uma questão do Enem de 2016. Mais uma que fala de... Essa aqui, na verdade, mistura algumas coisas, já que a gente está falando de cartografia, mas essa já vai começar a falar de outras paradas. Os moradores dessa cidade aí, que eu não sei pronunciar o nome, que é Utqiagvik, passaram 2 meses quase totalmente na escuridão, né? Uma cidade no Alasca. Os habitantes dessa pequena cidade no Alasca, nos Estados Unidos, mais ao norte, o estado mais ao norte dos Estados Unidos, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus poucos mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13h04, no horário local. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela... E aí temos 5 opções: continentalidade, maritimidade, longitude, latitude e altitude. Eu marquei a letra D, latitude. Beleza. Eliane marcou D. Por quê? Foi pelo que eu entendi do enunciado da questão. Eu achei que tinha mais a ver, assim. Eu saí eliminando, falei, eu acho que essa tá mais interessante. E eu marquei longitude. Renan? Eu marquei altitude. Bruno, vamos Só que eu embora. acho que agora, parando pra pensar, agora eu acho que eu confundi a palavra. Olha, De repente, o que eu deveria ter marcado, na verdade, fosse latitude também. Eu marquei altitude, mas depois daquela sua explicação na primeira questão, eu acho que eu marcaria agora a longitude. Altitude, eu esqueci o que é. Longitude. A longitude é aquela leste-oeste. Então cancela. Latitude é cima-baixo. E também pelo Será enunciado. que seria continentalidade? Será? Não, Eu né? marquei essa. Não sei se eu acertei, acho que eu chutei. Fiquei na dúvida entre longitude e continentalidade.
Eu fiquei imaginando que devido à altura, assim, o tempo que eles ficam no escuro, né? Então, assim, eu imaginei um lugar muito alto. Eu falei, sei lá, eu fiquei imaginando Não, um monte de então, o que coisa. eu pensei é o seguinte, por conta do ponto em que se localiza a cidade em relação do planeta em relação à projeção do Sol, com o giro do planeta, isso faz com que os dias lá os dias, as noites sejam maiores, né? No caso, a noite principalmente, porque ele passa mais tempo sem o sol projetar luz na cidade do que tendo essa projeção de luz. Só que aí na hora a gente poder confundir as palavras, né? Isso tem, ao meu entender, tem a ver com a latitude, né? Que é o ponto alto no planeta. Ó, sua explicação foi perfeita. Foi Foi perfeita. show. A tese tá boa. É porque, na verdade, eu já vi sobre isso várias vezes em programas de TV, essas coisas. Isso é bem Tem, falado. Então, Tem lugares, tem um filme de terror também que ele se passa mais ou menos nessa lógica. Se chama Midsommar. Lá fica de dia sempre, não tem noite. Porque o giro então, do planeta faz que só seja projetada a luz, não tem um momento sem, sem a noite mesmo. são 6 meses do ano sem noite e 6 meses do ano sem dia. Deve ser uma coisa bem É bem louco pra agoniante. gente, né? Bem louco, Pra Eu gente que não sei tem se eu conseguiria me dias acostumar, não. normais, eu vou projetar até aqui uma explicaçãozinha, mas como eu falei, a explicação do Renan foi perfeita, Ah, não, agora que eu vi que mas eu só respondi certo aqui, eu tava confundindo aonde eu tava você vendo minha explicou, resposta. sim. Professor, o Renan fez a minha defesa, tá? Só para explicar um pouco o que eu falei, do que é continentalidade e maritimidade, para também não ficar no vazio aí para quem colocou essa opção. Não está correta, mas é só para explicar o que é continentalidade e maritimidade e por que isso não tem a ver, isso não influencia no fato de um lugar ter pouca incidência de raio solar, ou seja, não ter luz do sol numa época do ano. Continentalidade e maritimidade estão relacionados à diferença de temperatura da água e da terra, ou seja, não influencia na incidência solar. Continentalidade e maritimidade é naquela aula que a gente fez de climatologia. Isso vai influenciar no clima dos continentes, mas não influencia no espacial, né? na coisa do Sol, né? Deixa eu Aí te coloquei falar, aqui meu fone de ouvido caiu. Então a resposta certa é o quê? Latitude ou longitude? latitude. Ok. Ah, foi a Latitude. explicação que o Renan deu. Isso aí, beleza, obrigada. Isso. Mas eu vou chegar lá, vou mostrar aqui o que é latitude. Como eu falei aqui, continentalidade e maritimidade, que são as opções A e B, não estão corretas. Opa, ou seja, é isso aqui mesmo, eu não coloquei. Deixa eu só pausar essa apresentação e voltar para a questão. Longitude, como eu tinha explicado, é aquela visão leste-oeste, ou seja, isso também não influencia tanto a incidência dos raios solares, né? A visão leste-oeste. Mas a latitude, que é o norte-sul Que são os polos, do assim? globo, são os polos, polo Ah, sul, tá. polo norte. Lá no Alasca, nessa cidade aqui, está muito mais próximo do polo norte, né? E nessa época do ano, aí, novembro, que já está chegando o invernão deles, assim, e o inverno é o momento do ano que você tem menos incidência de raio solar lá nesse lugar, e a gente aqui, pelo contrário, no hemisfério sul, é onde vai ter mais incidência do raio solar. A gente tem que lembra aquela aula que eu até botei a projeção da Terra girando, né? A Terra ela não está girando tipo, nesse formato certinho com relação ao Sol, ela está inclinada um pouco. Então, quem está próximo à linha do Equador, qualquer época do ano tem mais incidência de raio solar. Mas no verão é o ápice, assim. Tem muita incidência de raio solar. Mas, em compensação, lá no hemisfério norte,
tem menos incidência de raio solar, por isso que tem, quanto mais ao norte e quanto mais ao sul, fica mais frio, né? Na Antártida fica mais frio, mesmo sendo no hemisfério sul, e lá no hemisfério norte, no Polo Norte, ou nos países, no continentes em volta, na Rússia, se a gente for ver pegar todo o norte da Europa, Canadá, Estados Unidos, todos esses países, chega até a nevar em vários deles por causa disso, que tem menos incidência de raio solar, quanto menos sol, mais frio. Então, por isso que nesse lugar, nessa cidade do Alasca, sofre a influência da latitude, que é essa função, essa função cartográfica de norte e sul, e tem menos incidência de raio solar. Renan levantou a mão. O que eu queria falar aqui, que eu lembrei também que em alguns pontos do planeta fica até difícil de projetar sombra, né? Porque a iluminação dos raios solares é tão paralela que os corpos que estiverem ali, eles projetam sombra sobre eles mesmos, abaixo deles. Sim. Então, coloca alguns objetos, parece até que não tem sombra, né? Sim, sim. Isso é outra coisa que a gente nunca vai ter essa noção aqui no hemisfério sul, né? Ainda mais onde a gente está, nessa latitude. Porque a gente consegue... A gente tem a noção de que a sombra, quando a gente está andando, por exemplo, tipo, a gente só vai ter essa visão de uma sombra na vertical, sei lá, se for meio-dia no verãozão, a sombra está praticamente em cima da gente. Às 3 da tarde, a sombra está projetando para lá. Sabe que lá em Belém, a minha bisa, ela sabia a hora aproximada, mas assim, quase que ela acertava mesmo em cheio, com a sombra dela. Ela ia para o quintal e ela falava tal hora, sabe? Minha bisa, juro para você. Não, isso é fato, Nádia. A minha avó também, os antigos que trabalhavam, que moravam, né, nas partes rurais, eles tinham esse hábito, não tinha acesso a relógio, mas ele, na maioria, acertava. Era fantástico. Ainda mais na região norte, que está mais próxima à área do Equador, então é mais preciso ainda. Se a gente for fazer um relógio de sol, não sei se você sabe o que é um relógio de sol, fica mais preciso ainda. Porque o Amapá pertencia ao Pará, né? Faz pouco tempo que se separou e virou estado. Mas ele era do Pará também, né? Da gente lá de Belém, entendeu? E a minha avó ia para o quintal e ela falava a hora, minha bisa. Era incrível isso. O problema é que nós, né? Nós é que somos acomodados, mas se a gente ficasse atento, a gente também saberia. É que a gente somos mais práticos, modernos. É a tecnologia aí para ajudar. Vamos avançar aqui, senão a gente vai se atrasar um pouco. Questão 4. Pula aqui um textinho do Enem de 2020 também, do ano passado, sei quem fez, se alguém fez. Lembra dessa questão? Pode lembrar, no caso. As cidades de Puebla, no México, e Legazpi, nas Filipinas, não têm quase nada em comum, estão muito longe uma da outra e são habitadas por povos muito diferentes. O que as une é um trágico detalhe de sua geografia. Elas foram erguidas na vizinhança de alguns dos vulcões mais perigosos do mundo. O mexicano, esse nome aí, Popocatépetl, sei lá, e o filipino, Mayon. Seus habitantes precisam estar prontos para correr a qualquer hora. Eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zonas de risco vulcânico no mundo. Ao contrário do que seria sensato, continuam ali, indiferentes ao perigo que os espreita. E a pergunta é a seguinte: a característica física que justifica a fixação do homem nos locais apresentados no texto é A. E aí são 5 opções também. Solo fértil, encosta íngreme, vegetação diversificada, drenagem eficiente e clima ameno. O que vocês acham? Eu botei letra A, solo fértil. Essa teve concordância, eu botei A também. Eu fiz uma pesquisa para tentar descobrir quais eram os motivos e, pelo que eu vi, essa que mais se aproximava da resposta. Eu fui contrária, eu fui na letra D, mas fiquei na dúvida depois que o Renan e a Nádia já falou. Drenagem eficiente? Alguém mais? Eu coloquei drenagem eficiente. Coloquei D. Não sei se vocês lembram, na aula que eu falei de vulcanismo
E também na aula que eu falei um pouco de solos, né? Locais próximos primeiro que locais próximos a morro, né? Não costuma ter tanta drenagem em si, isso vai variar um pouco, mas não costuma. A água costuma descer. Coloquei Ou B. ela vai percolar no solo. B de bola ou D de dado? Não entendi. B. B de Encosta bola? íngreme. Qual é? Isso. Encosta íngreme. Bom, seguindo a pergunta, sim, de fato é uma encosta íngreme, mas ela não é. Isso não justificaria as pessoas a morarem lá, né? Eu acho até que facilita, dificultaria, né? dificultaria. Morar Sim. numa encosta íngreme, eu acho que dificultaria, seria até o contrário, porque ela quer uma característica do porquê que eles fazem questão de ficar lá, né? Sim. Que é Por bem quê? louco, né? Eu vou dar logo a resposta do porquê, né? Os solos próximos à área de vulcões são, por estar em contato ali, estar sempre trocando, costuma ter muito nutriente, costuma ter muito matéria orgânica, né? E substâncias que são importantes para vegetação, para a superfície, né? Que serve de adubo para o cultivo, né? Sódio, potássio, enxofre, né? E que isso é um atrativo para a ocupação humana. Então, o relevo dessa área ele pode ser dificultado, né? Tem uma encosta íngreme e tudo mais, mas isso faz, mas o solo ser tão fértil acaba que é um fator de atração para essas pessoas. Então, eles colocam na balança ali que é perigoso estar ali, porque é uma área de vulcão, né? Que pode entrar em erupção a qualquer momento, mas seguem lá, permanecem lá porque o solo facilita, né? O relevo. Então, o relevo é íngreme e tudo mais, às vezes, né? Mas, sei lá, você pode, como são cidades muito antigas, eles podem, sei lá, terraplanar, né? Tornar mais plano e tudo mais, o que facilita também a ocupação humana em volta. Então, quem colocou a letra A está correto. Aí, Renan, Vamos a pra... gente se deu bem nessa. Chique bem! Isso aí teve concordância e teve resposta certa também. Vamos para a Vamos quinta para a questão. próxima. Essa do Enem de 2017. Também falei disso na aula de tectônica de placas, falei também de vulcanismo, foi tudo na mesma aula. Na aula que eu trabalhei em vegetação. Vamos lá, as rochas são desagregadas e decompostas e os materiais resultantes de sua ação, tais como seixos, cascalhos, areia, silt, argila, são carregados e depois depositados. E também substâncias dissolvidas na água podem precipitar, né, a chuva. Em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, independentemente de suas características, podem ficar destacadas no relevo. O texto refere-se à modelagem do relevo pelos processos naturais de letra A, magmatismo e fusão, letra B, vulcanismo e erupção, letra C, intemperismo e erosão, letra D, tectonismo e subducção, e letra E, metamorfismo e cristalização. C, professor. O que vocês acham? C também. Igualmente. Ué, não teve discórdia? Quem mais? Coloquei Cadê, B. pessoal? Traga um caos, Eu coloquei B, vulcanismo e erupção. B. Eu botei Eu vou já magnetismo e respondendo. fusão. Magmatismo e fusão? Isso. Eu já vou respondendo e explicando a partir do texto. O texto está falando de... ele fala que rochas são desagregadas... Vou até voltar aqui. Ah, não, já está aqui. Rochas são desagregadas e decompostas de materiais resultantes, só são blá, blá, blá. Está falando de um processo bem específico, né? Esse processo que transforma as rochas num outro material, né? Você imagina uma grande rocha e ela vai sofrer um processo que tem um nome bem específico, que transforma essa rocha em outras coisas, transforma em seixo, cascalho, areia, silt, argila, e a partir de um processo,
um outro processo bem específico. Essas coisas novas, seixos, cascalhos, silt e argila, são transportadas para outro lugar. Então, tem dois processos aqui. Não sei se ficou didático na forma que eu falei. Ela é transformada, é um processo de transformação de uma rocha, e um processo de transporte desses materiais. Transporte, deposição também, e sedimentação, né, desses materiais. Qual é o nome que se dá, que a gente falou disso na aula, de transformação de uma rocha em outra coisa, em outro material? A gente chama esse processo de intemperismo. Sim. E o transporte vai para a erosão, né? Exatamente, vem a partir da erosão. Renan, acho que nós dois acertamos essa, né? Sim, eu lembro também que falou muito sobre esse intemperismo e erosão, de que as rochas, as montanhas, elas vão se sedimentando e vão indo para os vales e preenchendo espaços, esse tipo de coisa, Sim. né? Vou até colocar aqui a explicação literal do que é intemperismo e erosão. Intemperismo, esse também eu copiei diretamente do slide que eu tinha feito para a aula. O intemperismo, ele é o processo de desagregação, transformação. Ele pode ser físico, químico, biológico, que vai transformar a rocha naquilo que eu falei, seixo, cascalho, areia, silt. E a erosão é um processo mais amplo. Ele vai considerar, além dessa desagregação, o transporte de sedimentos. Então, quem colocou... Eu fui aí nesse slide. Eu lembro até que ele tinha passado umas imagens nesse dia, né, nessa aula, para a gente tentar adivinhar que tipo de ação estava ocorrendo nas rochas nesse dia. Exatamente. Sim. Muito bom. Vamos Agora, para a sexta 6 é questão. uma daquelas complicadas. Essa 6, de fato. Essa é da UERJ. A UERJ é bacana nesse sentido. E ela é uma questão discursiva, né? Ela é aquelas Sim. que eu coloquei para a gente trabalhar a escrita também. Observe a imagem a seguir e responda. Aí eu coloquei um mapinha das placas tectônicas, né? Tem todas as principais placas tectônicas do mundo aí marcadas, né? E os movimentos que elas fazem, né? Para cima e para baixo, uma se chocando com a outra e uma divergindo da outra. E aqui embaixo tem um esqueminha, né? Dos movimentos das placas. Desculpa. Aí na letra na opção A tem, né, as placas se divergindo, as placas que pode mergulhar sobre a outra, que é uma subducção, né, as placas colidindo, né, que é a convergência, e tem a letra D, que elas fazendo esse movimento lateral uma com a outra, que é uma transformação, né, transformação. E aí vamos lá para a questão em si. Considere as áreas 1 e 2 assinaladas no mapa e também a classificação apresentada para os tipos de movimento das placas tectônicas. Então, a questão pede para você prestar atenção na imagem, principalmente nos números 1 e 2, e também nos tipos de movimento que as placas tectônicas fazem. E aí, vamos lá. Identifique o tipo de movimento das placas tectônicas que ocorre na área 1 e o que ocorre na área 2. Então, era para vocês identificarem o que está acontecendo aqui nessa placa 1 e o que está acontecendo aqui nessa placa 2. Então, na placa 1, a gente está vendo que as placas estão fazendo esse movimento na diagonal, um movimento transformante, um diagonal uma com a outra, assim, em paralelo. E na placa 2, elas estão se chocando. Esse movimento de se chocar é um movimento de convergência. Então, era isso basicamente a resposta. Eu queria que vocês respondessem que o tipo de movimento das placas tectônicas que estão ocorrendo na área 1 e 2 na área 1, a gente está tendo uma transformação, né? um movimento de placas transformantes, e na área 2, um movimento de subducção, né? De convergência. Professor,
Sim. Eu coloquei no caso que na área 1, eu expliquei assim, que deslizam uma em relação à outra. Isso está errado ou não? Tá incorreto, porque elas não estão deslizando, elas estão em paralelo, né? Uma área que elas se chocam, mas elas não chegam a deslizar. O movimento de deslizar é esse aqui da linha da, do tipo B, né? Que é uma desliza sobre a outra, né? Uma mergulha sobre a outra. Então, é uma incorreta a palavra deslizar, né? Apesar de que ele usa até o termo deslizar aqui, mas eu não acho que fica tão preciso. Entendi. E o seguinte da questão é citar dois fenômenos naturais, essa é mais simples, a gente falou disso, que são decorrentes dos contatos entre placas tectônicas. O que Eu botei acontece? terremoto e tsunami, eu coloquei. Correto. E também, Eu botei igualmente. E também tem a manifestação dos vulcões, não pode ser? Eu tava pensando nisso, porque na verdade eu tinha colocado erupção antes de tsunami, mas depois eu pensei, não, tsunami é mais óbvio, então eu prefiro usar tsunami. Então, todas essas opções estão corretas. Ele pediu duas opções, mas vocês poderiam citar todas elas: terremoto, vulcanismo, tsunami, maremoto, sei lá. Todas essas coisas têm relação E com. deslizamentos também estaria como um fenômeno natural consequente? Pode ser, mas o deslizamento não é tão preciso porque o deslizamento pode ser causado por outros fatores. Pode ser causado pela chuva, pode ser causado, sei lá, um fator climático em si. Mas os mais precisos, que são diretamente, têm diretamente relação com a questão do tectonismo de placas, são essas que vocês citaram: vulcanismo, tsunami, maremoto e terremoto, né? Essas são as mais precisas. Vamos para a questão 7, rapidinho. Coloquei um trechinho de Asa Branca, não preciso ler, acredito que todo mundo conhece a música, que fala, né, do... Poxa, professor. Você quer ler? Então lê para mim então, Renan. Eu? Não, obrigado. Você Vai, falou, poxa, Renan, agora eu quero vai, que você leia. vambora! Não Eu entendi queria, eu agora. queria ouvir o professor cantando. Não, agora eu quero que você Ah, leia. Só leia então, leia, vai. Só fazer leitura normal. Faz a leitura. Tá, só um minutinho. Vem aqui, eu vou fazer uma leitura natural, tá? Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Quase um poema, né? É um É poema? muito lindo, né, gente? Fala Sim. sério. É um poema. É muito tocante. lindo mesmo. E aí, E teve discórdia? Não teve discórdia? essa daí é Não tem simples nem até. como. Essa é Essa uma questão. acho que é uma das mais fáceis, Essa né? é uma das mais fáceis que eu coloquei. Letra A, eu achei. Eu também, que Pois por é. quê? Falta de Letra A. água. Também coloquei a. Tá, fica até claro, né? Como o lance da falta d'água, a gente está falando nesse caso aí, essa questão fala de um bioma em específico. Tá As falando do secas lá bioma. no sertão, né? Sim. É o bioma de Caatinga, né? Eu apresentei ele para vocês. E é caracterizado por uma baixa pluviosidade, né? Que tem como consequência longos períodos de estiagem. E é uma questão que é simples, né? É daquelas do Enem que é só para você se ligar mesmo e. Essa daí é daquelas que dá ponto democraticamente no Enem, né? Isso, Exatamente. é melzinho na chupeta, né? Agora veio a questão principal, que essa daqui é a que teve a maior discordância de Ah, todas. discórdia entre mim e o Renan. Acho que essa vai ser a última mesmo, porque a nossa hora tá batendo, a gente vai ficar nessa aqui. Talvez na próxima aula aí, antes de começar o outro tema, eu termino com a 9 e a 10. Mas essa é uma questão da UERJ também, de 2017, também é discussível. Tem um mapa, vou diminuir aqui o zoom para quem talvez não esteja com a questão aberta.
que é um mapa sobre temperaturas médias. E é do ano de 2014 e tem o calor aqui do Brasil inteiro, né? E a partir da imagem é uma questão interpretativa, você olhando a imagem, apontar e responder o que a pergunta está querendo. A pergunta é a seguinte: é perceptível a diferença de temperaturas no território brasileiro causadas pela atuação de diversos fatores climáticos. Identifique a região brasileira com predominância das maiores temperaturas médias anuais e explique esse comportamento a partir de um fator climático. Em seguida, aponte 2 fatores que influenciam os valores de temperatura na região sul do país. Então, vamos responder primeiro a primeira pergunta. Identifique a região brasileira com a predominância das maiores temperaturas médias anuais e também explique esse comportamento a partir de um fator climático. Alguém Eu coloquei saberia? região norte, por estar mais próximo da linha do Equador, e com isso a temperatura é quente e chove bastante. Quem colocou? Renan, que colocou outra opção. Eu coloquei a região Nordeste, né? Por quê? Aí eu usei o que eu vi na apostila para poder justificar, né? Que lá no Nordeste ele tem o que eu coloco como os 2 fatores principais, uma célula de, como é que ela coloca aqui? É uma célula de pressão atmosférica, né? O que influencia na dificuldade de evaporar a água e essa água condensar e se tornar em nuvens para precipitação. Então, o índice de chuva é bem baixo. E, além disso, como ali no Nordeste, a região do litoral, ela tem um relevo bem grande, né? Ela tem uns planaltos, uns serras, coisa do tipo. Isso faz com que os ventos úmidos que vêm do oceano eles não consigam chegar às partes interiores da região Nordeste. Então, eles voltam para o mar. Então, quando há precipitação, ela é uma precipitação que ela vai de volta para o mar. E isso influenciaria tudo na seca e na elevação de temperatura nessa região. Achei muito interessante o que você está falando. Tudo isso que você está falando é verdade. Mas mais alguém respondeu outra coisa? Além de Nordeste e Norte ou alguma outra explicação? Eu não fiz essa, mas eu colocaria Norte, né? Por conta, assim, seguindo com o mapa. Eu penso que há uma predominância do calor. Isso é uma coisa interessante. É uma questão que um mapa ele é bastante feito para ser intuitivo, né? Se a gente for olhar aqui o mapa e perceber que o Nordeste, apesar de ter essa fama, um estereótipo de ser um lugar muito quente, né? Que não deixa de ser verdade, mas se vocês olharem aqui, por exemplo, nesse pedaço da Bahia aqui, ou até aqui mesmo na Paraíba, em Pernambuco, tem uns lugares que a média de temperatura é a mesma do Rio de Janeiro, por exemplo, aqui 22, 20 graus. Já a região norte, ela é quase toda com aquela média lá de 26, 28, 30 graus. A mais baixa da região norte é 24 graus aqui nesse trecho do Acre e um pedacinho do Pará. Então, observando a imagem, a gente consegue ter uma noção de que o lugar com a temperatura média mais elevada é a região norte. Não que tudo que o Renan falou não esteja correto, mas pela observação da imagem, né, que mostra que a região norte de fato é a região brasileira com as maiores temperaturas médias anuais, e isso tem relação com o que a Nádia colocou, que está também muito correto, né? Ela falou que está por estar mais próximo ao Equador. E o que é estar mais próximo ao Equador? Tem uma baixa latitude, ou seja, está mais próximo à insolação, né? Mais próxima à penetração do sol, né? Então, aquece o ar, né? Tem áreas de atuação das massas de ar mais quentes, né? As massas equatoriais são mais quentes. Também as massas tropicais também atuam lá, né? E fazem ter uma área de temperatura elevada, né? No caso aqui, o correto seria região norte.
mesmo. Entendi. Eu acho que eu Não que interpretei esteja a incorreto questão você. errado, porque eu pensei. Não, É a porque, sua análise está precisa, mas a pergunta ela tem esse quê de quase uma pegadinha, porque é muito para você analisar um mapa também. E a região mais quente do é, Brasil é a região norte. Por mais é que a gente porque, tenha no caso, ela momentos tá que, falando da por ter uma região como um floresta, todo, né? Eu pensei mais no porque por ter ponto uma mais quente floresta, mesmo. as pessoas acham que por ter uma floresta lá, né, na região amazônica, logo é mais fresquinho, pode até ser, de certa forma, mas a Isso temperatura aí. média, Mas ela como eu nunca vim de baixa. lá mas como eu vim de lá de Belém, né, gente? Aí eu já tô, né, Já vem cascuda sobre treinada. lá. Exatamente. Obrigada. Parabéns, hein, Nádia? Arrasou. Show de Foi bola, uma, criança. foi uma ótima análise. E só para finalizar a segunda parte da questão para eu liberar vocês. Em seguida, aponte dois fatores que influenciam os valores de temperatura na região sul. Essa é mais simples, vai. Por que no sul é mais frio do que no norte do Brasil? O clima Porque está próximo, subtropical. ou porque está próximo do Trópico de Capricórnio, no sul do Trópico de Capricórnio também, e sofre as Tudo. influências. Vai, prossegue, vai, tá certo, vai. Aí sofre a influência dos ventos do sul que vem, né? Dos ventos que vêm lá do Trópico de Capricórnio, esse vento mais gelado, mais frio. Sofre, sim, sofre influência direta das ações polares, né? Vem da Antártida. Tá mais próximo a latitude, ela é mais elevada, né? Vocês lembram que eu falei, quanto mais próximo ao Equador, a gente chama que é a latitude baixa. Quanto mais distante do Equador, é uma latitude elevada. E na região sul, tem essa alta latitude, é o clima subtropical, como foi o que o André colocou. São várias opções, vocês podem responder várias coisas. Sofre influência direta das massas polares, né, que vem lá do Polo Sul, né, da Antártida, e outros fatores também. Tem altitudes maiores, né, tem serras, né, a Serra Gaúcha, lá, que é aqueles lugares que há pouco tempo atrás, agora que a gente estava fazendo uma onda grande de frio, se a gente for ver os lugares que chega a nevar no Brasil, são esses lugares. Não neva em Porto Alegre, por exemplo, que é numa planície, mas na Serra Gaúcha, na Serra de Santa Catarina, neva, porque além de estar em alta latitude, sofrer influência direta das massas polares, ela está num lugar elevado. Lembra que eu falei isso? O clima ele é influenciado por vários fatores. Ele está influenciado pela maritimidade, pela continentalidade, ou seja, se está em planalto, se está em serra, se está no planície ou não, e também está em função da altitude. Então, quanto mais alto, mais frio. Você nunca vai ver o topo de uma montanha calor. No topo de uma montanha, que tem mais de 2.000 metros, por exemplo, sempre vai estar mais frio do que lá embaixo. Se você for ver o Himalaia, os Andes, o topo desses lugares vai estar mais frio. Mesmo na Serra Gaúcha, que não chega nem perto do que é o Himalaia, que é os Andes, vai estar um clima mais frio. E quando está no inverno, lá chega até a nevar. Então, tudo que vocês falaram está correto. Essa é o correto. A gente guarda a 9 a 10 para a semana que vem, não no próximo, talvez no outro sábado, eu coloco para vocês. Vou até parar aqui já a apresentação. Gostei muito de todo mundo que respondeu. Quem quiser me mandar as questões discursivas, como eu falei, não sei quem estava aqui já no início e não pegou, me manda para eu corrigir. Eu gosto de corrigir as questões discursivas para a gente também treinar a escrita, saber como vocês estão respondendo, porque às vezes você tem uma interpretação correta, mas na hora de botar no papel está incorreto. Então, quem quiser me mandar. Quem não colocou ainda a presença,